Olá, Helmut Tillich foi um teólogo luterano alemão do século XX, bem importante, que além de ser professor de teologia, nunca abriu mão do púlpito e foi um pregador assim também muito importante em seu tempo. As pessoas gostavam de ouvir Helmut Tillich, mesmo num tempo em que a igreja já não era tão procurada. Aliás, essa questão do desprezo para com Deus, para com a palavra de Deus, para com a igreja, vai transparecer na exposição que ele faz da parábola do filho pródigo, que é o que eu quero comentar aqui. Como que ele lê essa parábola e como que ele apresenta isso para os seus ouvintes, para os seus leitores. A parábola do filho pródigo, assim reconhecida, né, por esse título, que não está no texto de Lucas exatamente esse título, a bem da verdade, como todos percebem, né, como muitos teólogos já assinalaram desde o século passado, é uma parábola sobre dois filhos e um pai que acolhe esses filhos, que ensina, que conduz esses filhos com misericórdia e amor. É sobre isso a parábola, né? Mas como que a gente lê essa parábola? A primeira coisa que Tillich faz na exposição dele é nos convidar a algo muito importante para toda a leitura que a gente faz das Escrituras, do Novo Testamento, das parábolas, que é a gente procurar reconhecer a gente mesmo na narrativa, como que olhando por um espelho, como que se a gente visse nossa vida ali, e não uma história distante. Isso é um tanto importante. No caso do filho pródigo, desse filho desperdiçador, ele vai deixar claro, nós não nos reconhecemos nesse daí, nós não nos podemos ver assim, nesse sujeito aí que abre mão da casa do pai, que quer essa suposta liberdade e que despreza o pai. Uma coisa muito interessante que o Tillich faz, e que eu não vi assim, muito por aí nas leituras dessa parábola, é realçar e ressaltar o fato de que aquilo que o filho pródigo, vou chamá-lo assim, que o filho pródigo esbanja, aquilo que ele usa para estar longe da casa do pai, é dom do próprio pai. Foi o próprio pai que deu os recursos todos a ele. Ele não tem recursos próprios. E ele faz um paralelo assim, que eu acho muito interessante com a Europa do tempo dele, que vale para o nosso tempo também, como que boa parte da humanidade sai da casa do pai, abandona Deus, até com certo orgulho, e faz isso usando os dons que o próprio Deus deu. Não é a razão um dom de Deus, e não é a razão usada justamente para que as pessoas se afastem de Deus e digam que Deus é uma ideia irracional, é algo desnecessário. Não é isso, eu teria que vai pensar, um esbanjar daquilo que Deus deu sem reconhecer que é um presente de Deus. Outra coisa muito interessante que ele comenta é o fato de que o filho pródigo não percebia, enquanto na casa do pai, o bem que ele tinha em estar na casa do pai. E aí tem uma reflexão que não é propriamente uma leitura da parábola, mas é algo que ele vai inferir, é algo que ele vai trazer a partir da experiência, Tem gente que vai detestar isso, mas do jeito que ele faz, não me parece nada exagerado. Ele vai pensar assim, olha, ele nasceu filho dessa casa, ele sempre foi assim, e ele deixa de perceber a vantagem que há nisso, ele deixa de perceber o bem que há em ser filho dessa casa. Ele está tão acostumado ao que tem que não percebe que é um bem concedido. E por isso passa a incomodar-lhe essa falta que ele sente de liberdade. Na verdade, essa percepção de que ele não é o pai da casa. Incomoda a ele ter alguém superior a ele, alguém ditando algo. E essa vontade de liberdade faz com que ele se rebele. E de repente ele vai sair com as coisas do pai, ele não tem suas próprias coisas. Na experiência da tal liberdade, ele descobre que a única liberdade que ele tem é ser escravo dos seus próprios impulsos, da vida vazia que ele leva, da ilusão. Ele até pode ser percebido como importante, imponente pelos outros,
mas ele está sozinho, reconhecendo o vazio que ele tem, reconhecendo a constante insatisfação, por mais que ele tente saciar essa sede que ele tem com uma vida completamente desregrada, ele permanece inquieto. Né? Isso é muito interessante. Isso tudo que eu estou dizendo é uma tentativa de resumir a exposição do Tillich, embora eu não vá resumi-la toda, né? Eu quero só fazer alguns destaques. E um destaque que eu faço, que é algo muito, muito característico do Tillich, é o paralelo que ele faz com o contexto dele, né? A tentativa que ele faz de mostrar essa história sendo vivida também pelas pessoas do tempo dele, de forma muito crítica. Eu vou ler um trecho de um parágrafo, não 2 trechos de um parágrafo. Aguente a leitura, não é muita coisa, porque o mais importante, eu acho, da leitura do Tillich é o que está ao final da exposição, que é quando ele vai fazer uma pergunta muito perspicaz, que eu acho que muitos pregadores não fazem, e uma resposta que ele dá a essa pergunta também que vale a pena. Mas vamos aqui para esse trecho aqui. A Europa, o cristianismo ocidental, por acaso não está exatamente neste caminho de rompimento com a sua origem e com a fonte de toda graça? Eu salto um trechinho. Não corremos o risco de nos apegarmos unicamente às geladeiras e aos aparelhos de televisão. Claro que no tempo dele, coisas que estavam se difundindo muito e que eram certamente, de certa forma, uma novidade que fazia com que as pessoas usassem disso, né? No nosso tempo nós vamos ter outros aparelhinhos aqui disponíveis para isso, né? Estes em si, ou seja, televisão e geladeiras, não são fatores maus, mas vêm a sê-lo porque nós os usamos como enchimentos ilusórios de uma vida vazia e inquieta. E como que nós podemos usar nossos aparelhos também de hoje, nossos recursos, como enchimentos ilusórios de uma vida vazia e inquieta, né? Até para não reconhecermos o vazio e essa inquietude. E por enquanto, esta nulidade espalhafatosa ainda consegue impressionar-nos. Nós somos impressionados por outras coisas, Tillich. A humanidade continua inventando coisas para nos deixar impressionados e tentar saciar nosso vazio e nossa inquietude. E não poucos entregam-se à ilusão que no dia X conseguiríamos impressionar os comunistas com tais chorumelas, quando se cercam de nós. Temo que os comunistas taparão o nariz para fugir ao mau cheiro daqueles que desperdiçaram o capital do pai e que no campo de batalha escaramuçam com ideias cristãs deterioradas. Europa, o ocidente cristão aposentado, está em vias de tornar-se inverossímil. É um sujeito perspicaz, um sujeito perspicaz que soube ler bem o seu tempo e, de certa forma, então, antecipar o tempo vindouro, né, o nosso tempo. Mas, além disso, né, eu acho muito interessante, eu queria contar para vocês, o que ele diz, a pergunta que ele faz, que eu acho que é fundamental, né? E a pergunta que ele faz é a seguinte: onde está Cristo nesta parábola? Onde está Cristo nesta parábola? Em algumas parábolas nós podemos reconhecer o Deus Pai, podemos reconhecer Cristo, podemos reconhecer o papel de Cristo para que a parábola seja assim. Aqui nós temos a humanidade nos 2 filhos e temos o Pai que acolhe essa humanidade e perdoa. Mas essa verdade do Pai que perdoa é assim simplesmente, né? É Deus perdoando a humanidade apesar de sua rebelião e sem Cristo, sem necessidade de Cristo intervir e agir? Onde está Cristo na parábola? E a resposta é muito interessante. A resposta é: Cristo está contando a parábola. Cristo conta a parábola de tal forma que ele está nas entrelinhas, como que revelando essa historinha só deixa de ser uma historinha, só tem substância, só se sustenta como verdade, porque quem a conta garante que as coisas podem ser assim. Quem a conta garante que o Pai pode acolher as pessoas assim, apesar de toda a rebelião.
Cristo está, então, como aquele que dá valor de real para isso que ele mesmo conta. E nós sabemos que Cristo dá esse valor de real para isso que ele conta, para esse amor de acolhimento do Pai, que não, ele vai dizer também, né, não acolhe o filho pródigo porque o filho pródigo mudou e amadureceu e agora está pronto, mas simplesmente por sua misericórdia, esse Deus age assim para com a humanidade por causa de Cristo ir à cruz por essa humanidade. Isso é uma percepção que eu acho muito interessante, né, a forma como ele traz isso. Por fim, eu queria só lembrar algo que eu pulei, né? Para chegar a isso, ele vai dizer: o filho pródigo só volta para a casa do pai porque há uma casa do pai. Ele só volta e é acolhido pelo pai porque há esse pai pronto a acolhê-lo. Ele não cria recursos, ele simplesmente encontra o que ali está esperando por ele, né? Gostei da leitura do Helmut Tillich, não é meu objetivo fazer uma avaliação assim, né? Tem algum estranhamento nesses paralelos que ele faz, né? Às vezes muito fortes, muito taxativos e específicos, mas eu acho que ele conseguiu fazer uma bela leitura e conseguiu fazer a gente receber essa palavra para nós, né? Eu estou fazendo aquela série sobre pregação, falta um vídeo sobre como fazer um sermão, né? Vou fazer isso, mas eu entendo que o Tillich prega de um jeito que eu gostaria de pregar, né? Eu ia dizer gosto, mas é algo que eu procuro fazer, não faço com essa capacidade, que é não explicar a palavra para as pessoas, mas mais do que isso, fazer a palavra chegar ao coração das pessoas, fazer com que as pessoas ouçam de novo a palavra. Esse é o objetivo. Às vezes é preciso explicar algumas coisas, sim, mas o objetivo é muito maior do que mera explicação. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, né? Mas está dito de novo para deixar bem marcado. Bênção de Deus e até a próxima.